me reconheço contribuindo para ser um ser melhor. E aí eu consigo relacionar com as pessoas fazendo elas melhores. Desde a minha avó, a minha mãe, a minha tia, os homens foram embora. Acho que não deram conta das mulheres da minha família. Eu tenho 5 filhas, mulheres. E meu marido também foi embora. O papel da mulher sempre foi esse, sabe? De dar conta. Como é que você vê a sua posição de fala nesse universo de empreendedorismo feminino, sendo uma pessoa que transita desde não é nem a economia, da cultura familiar, das ervagens, da cura pelas plantas, e isso é óbvio que tem sustentabilidade pela própria essência dessa atividade, que é atuar diretamente na comunidade, até a empresária que chega na mesa do governo e fala assim, ó, para quando que é para essa lei? Essa lei é para agora? É para amanhã? Quando é que eu posso contar com isso? O que é que tem da posição da mulher nesse processo? Como é que você vê? Olha, eu vejo que a gente avançou um pouco, mas somos invisíveis. Você carrega o andor e ninguém vê, só vê o santo lá em cima, né? Uhum. E as falas não são dadas pra gente. Se a gente não tomar a fala, ninguém te dá uma fala. Uhum. Mesmo que você tenha uma história na comunidade, as mulheres são invisíveis. E mulher negra, então, causa um desconforto. Sim, essa que é a palavra, causa um né? desconforto. É desconfortável, é desconforto. Então, eu quero falar, quando eu conheci a Cris, foi na primeira conferência das mulheres, em Brasília. É verdade. A Cris foi... a gente levou o trabalho das mulheres do sofrimento mental, tapeçaria. E mais umas bolsas, a gente sempre trabalhou com o artesanato comunitário. A Cris foi, olhou, buscou os parentes para comprar e falou, olha, eu sou a Cristina, Belo Horizonte, São João, Atu. Hora nenhuma ela citou o casamento dela, eu sou a mulher de fulano de tal. Até porque você detesta usar isso, né? Não falou isso. Não faz sentido. Aí, passado uns 2 meses, encontra a Cristina com o ex-marido de mão dada. Aí, que mulher é essa? Podia ter se apresentado como uma esposa. Sim. Lá na Conferência das Mulheres. Fez isso, não. Até porque você seria a sombra dele. Não precisa, né? Já precisa ser sombra. A gente já é colocado como sombra o tempo inteiro pelas outras pessoas. Se a gente também se colocar, você tá... E que é importante que reconhecer que o seu companheiro é seu companheiro, você acompanha junto, e não atrás nem na frente, né? Não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher, é do lado, porque se não for do lado... À frente, assim. Eu acho que a frente muitas é melhor. vezes. Eu gosto mais da frente, Luiz, eu gosto. Em geral, à frente. Eu conheço a Tutuca há muitos anos. A Mariana veio nos últimos 10 anos, por questão da avó dela, e sempre com relação com as mulheres também, né? Porque a família dela tem muitas mulheres, e tudo mulheres engajadas. E veio você há 1 ano. E o interessante de juntar vocês, porque vocês são mulheres que põem as coisas para acontecer. O que me chama muita atenção na Mariana, e sempre me chamou, e na Tutuca, e que me chamou também a atenção em você, Maria, o dia que você também se posicionou na reunião, é porque vocês assumiram o lugar de mulheres, mesmo numa mesa de negociação masculina. Mas esse passo tem que ser dado, porque esse protocolo, protocolo o espaço não é masculino, tem Não, que ser quebrado. O não espaço tem é de a ver com pessoas, gênero, tem né? a ver com condição humana mesmo, de você também ter opinião própria. E tem a ver com a gente ter sido calada, silenciada por anos e anos e anos. E a questão não é só de você se sentir silenciada. Você se sente silenciada Não, porque a tem um gente, contexto de as pressão mulheres. que se você fala, você quebra o esquema, você assusta. As pessoas ficam assustadas quando você abre a boca pra falar. Como se você não fosse um ser de fala, naturalmente, porque você é pessoa. Como é que é essa história da economia popular aqui, como é que você vem conduzindo esse processo desde a década de 80, que a Tutuca é uma militante, né, da região de São João, que agora, com a divisão das regiões, aqui é a região das vertentes, não é regional, é região. Como é que nas vertentes você tem atuado desde 1980?
Na verdade, a gente vem do encontro de mulheres na época do Betinho, do movimento da Ação da Cidadania. Começou com o Betinho. Com o Betinho. Sim. Nós nos encontramos para fazer o mapa da fome da região de Barbacena. Gente, mapa da fome. Que o Betinho lançou em todo o Brasil um mapa da fome. E nós tínhamos uma pessoa, Criselda, ela tinha vindo lá do Acre quando mataram Chico Mendes. Ela veio fugida de lá. E ela começou a organizar em Barbacena um movimento de mulheres. Essa mulher do Acre, que tinha uma militância, veio para cá e começou a organizar. Ela era uma austríaca, morava lá no Acre com a família, na militância com seringueiros. Quando mataram o Chico Mendes, ela veio para Barbacena pela diocese, pela SEBS, Comunidade Eclesiais de Base. Eu sou de SEBS, né? E nós começamos a discutir as questões do ocupamento do espaço urbano em Barbacena. Muitas pessoas que não tinham moradia, nós começamos com esse movimento. E Betinho vem com o mapa da fome, nós fizemos um estudo sobre a fome em Barbacena, aí nós levamos um tapa na cara. Que nós tínhamos 6.000 famílias em situação de miséria extrema, num município pequeno. Sim. E nós nos deparamos com o fato de algumas mulheres estar alimentando os filhos até com leite de cachorro. Que isso? A história começa assim, com a questão da fome. E a fome está relacionada a um diálogo direto com a agricultura familiar. Sim. Começamos o diálogo com os agricultores, com os produtores de rosa que estavam morrendo intoxicados por agrotóxico. Sim. E a coisa foi crescendo no sentido mais do bem viver e do combate à fome. E começamos com a história de doar cesta básica para todo mundo que tinha fome. E teve o bispo, o Dom Luciano Mendes de Almeida, que tinha vindo lá do ABC, com uma militância interessante também, o Betinho. E começamos com o trabalho de geração de renda, porque dar só cesta básica, aquilo já estava incomodando a gente, era muita gente pedindo as coisas. Fizemos um trabalho com... Ou seja, dar cesta básica não era sustentável na concepção de vocês. Tinha que ter um passo seguinte. Olha, e a gente tinha doação. Do Banco do Brasil, o Betinho fez um trabalho espetacular com os funcionários do Banco do Brasil, das escolas federais. Eles doavam os tickets, a gente adquiria as cestas básicas e distribuía para as mulheres chefes de família. 2 anos doando alimento. Até que numa noite de Natal, era meia-noite, a gente estava num bairro enorme, com um carro cheio de cestas, não achava as pessoas. Eu falei, tem alguma coisa errada. O que nós estamos fazendo aqui? Essa hora, era para cada um estar na sua casa. Aí nós tiramos uma linha para ter a cesta básica, vamos trabalhar. E começamos com o artesanato, bordados antigos, resgate de pontos que estavam desaparecendo, crochê. E a gente recebia uma verba da Ilha de Malta, nós começamos a fazer casa para as pessoas que estavam em desvantagem. Tinha um barraco caindo, aí a gente conversou com a juíza, a doutora Márcia, os albergados trabalhavam com a gente no sábado, e nós começamos a fazer as casas. Aí recebia cesta básica, a gente tinha uma conta na farmácia, enfim. E foi nossa conversa de economia solidária. Ou seja, esse momento foi o projeto piloto, foi o laboratório inicial que desencadeou todo esse processo que depois, institucionalmente, vai desaguar na lei da economia solidária. Começou em Barbacena com esse grupo. Na região de Barbacena, porque outras ações já aconteciam, né? Com a SEBS mesmo e os movimentos comunitários. Ou seja, o grande passo, Tuca, foi ter deixado de ser esmola para ser um projeto institucional de direito. Para ser direito. Não é? Eu não estou implorando para poder ter resto. Eu tenho o direito de exigir porque você faz parte de um processo que me inclui. Porque aí o direito humano à alimentação passa a estar na Constituição. Que era direito às pessoas. Isso não existia. E é impossível você ter cabeça para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, para arrumar uma casa, se você tiver fome. Fome é básico, nada, né? Não é possível nada. E essa política, o que é interessante dela é que é uma política de rede. Porque você não só tira a pessoa do mapa da fome, mas você tira também o produtor que não tinha o seu produto no mercado para realmente ter sentido nas famílias que estão necessitando dessa nutrição. E aí melhora a nutrição, melhora toda a rede de Como serviço. é que é o protagonismo da mulher nesse processo? Porque você falou, a Janaína chorou,
Eu estava lá avaliando que tinha 10 anos e a gente tinha que dar um passo seguinte. Quando a gente entregava o produto, era para as mães de família. Como é que se avalia a posição da mulher, o protagonismo feminino nesse momento? Qual que é a importância da mulher estar ali, de ser a mulher fazendo? Olha, entre 2004, que nós começamos o projeto, a 2010, a gente teve embates, porque a gente visitava os agricultores na região de Barbacena, nós criamos 11 associações. Para estar comercializando, tinha que ter associação, aí apenas 2 tinham mulheres na diretoria. E outra coisa é assim, olha, como é que é? O grupo está vindo aqui, da Ação da Cidadania, olha, não leva as esposas na reunião, não, porque esse pessoal está pondo muita coisa na cabeça das mulheres. O que era muita coisa na cabeça das mulheres? Colocando, porque ela não é capaz de alcançar nada. Você tem que colocar na cabeça dela, né? É cabresto. Não, Por se quê? deixar quietinho em casa, ela vai Vai pensar. pensar. Porque um dia, numa região lá, que eu tenho o maior respeito, porque essa comunidade, se tivesse formação de um mês, as 30 mulheres, são 33 mulheres, elas vão. E cheguei meio-dia, a mulher tinha feito silagem, ela estava coberta daquela coisa. Um sol e ela em cima da carreta, eu pensando, se eu fizesse aquilo ali, eu ia morrer. Um calor absurdo. E a discussão sempre foi assim, olha, nós vamos entregar os nossos produtos. O que é os nossos produtos? É o que o homem sempre quis colocar na entrega. Pimentão, couve-flor, isso, aquilo. E eu dizendo, por que nós quitando as artesanais, gente? A mulher vai ficar mais dentro de casa, na sombra, porque a pesquisa aponta, não temos a mesma força. Sim. E muito veneno também em determinada região, casos de câncer, de lúpus, e a gente discutindo, vamos mudar. Por que não alimento processado? Tem o fubá aqui, por que não a broa dentro do PA? Agrega, né? Agregar. Isso valor. Por que não o queijo no PA? Aí os Sim. maridos diziam, não, nós vamos colocar o nosso projeto, não inventa os nossos produtos. Mas o nosso nunca foi só do homem, porque a mulher estaca o tomate, ela trabalha na produção, mas o produto final é do homem. Aí o Instituto Federal fez uma pesquisa sobre PA e o papel da mulher no PA. Levamos um susto. Aí uma agricultora... Eu tenho 2 frases que eu não me esqueço de 10 anos atrás. Uma é uma agricultora que disse, eu sou analfabeta por necessidade. Por que você não sabe ler? Sou analfabeta por necessidade. E a outra disse, meu marido pensa que eu sou o cabo da enxada. Então a mulher é só um instrumento ali de geração. Veio a economia solidária, começamos a falar de autogestão feminina nas comunidades rurais. Por que não? Por que não? Vocês podem decidir no grupo. E antes da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, só vinha o nome do marido. Com a luta do PAA. Essa política foi muito importante para alterar a regra geral. A DAP agora é do homem e da mulher. 10 anos. A gente fala, né, esse documento não pode ser do homem. Não pode ser só do homem, porque a DAP era só do homem. Agora, a lei do PAA, para vender 45% tem que ser mulher. Se uma associação vai vender, se ela não tiver 45% de mulher, ela não vende. Luta das mulheres do campo. Eu acho que o Não, mas reconhecimento isso é bom, da atuação, do papel, do diálogo, da fala da Tutuca e por trás dela milhares de mulheres e famílias, porque as mulheres, o que eu acho divino nas mulheres é que a gente não desconstrói o homem para se empoderar. A gente sempre coloca a família como esteio nosso. Isso pode observar, independente se ela é separada, viúva, toda a trajetória, qual que seja ela. A mulher, ela tem uma capacidade de falar de quem construiu a base dela. Independente de qualquer área que ela atua. No caso da Tutuca e também da Mariana, você vê que elas têm a questão da relação de família, passa as fronteiras de família mesmo, no sentido de constituído sanguíneo. Elas têm uma rede de mulheres que elas não são mais só colegas, companheiras mesmo. E esse traço invisível é uma coisa assim que eu acho que o neoliberalismo não atenou, mas o grande ato contra o neoliberalismo e o papel da manipulação do capital
é pela resistência, e eu também acredito que as mulheres são um dos atores, não vou falar que só é o ator, mas essas ações de economia solidária, de geração de emprego e renda, de pensar modos alternativos de viver, de pensar a qualidade de vida, e isso transcender a questão também que vai pela religiosidade de qualquer pessoa, vai fazer que a gente consiga, pelo menos, administrar essa crise da democracia. Porque o que nós estamos tendo é a desconstrução da democracia. E o que nós estamos tendo, pior, é que nem a direita, que faz esse discurso de poder do capital, não sabe que perdeu também, porque o Estado de Direito, o Estado que a gente tem de representação, de representatividade, está ameaçado. Eu hoje me definiria como reconstrução. Primeiro porque eu acho que não dá para descontextualizar da minha história de vida, né? E toda a minha base tem todo um arsenal de fatores e situações que me fizeram chegar até onde estou. Então eu não me desfaço dessa história. Hoje eu sinto uma cidadã da minha própria história. E esse reconhecimento como cidadã da minha própria história me fez eu começar a descobrir que eu necessito de ferramentas para me qualificar aí em todos os universos, desde a religiosidade até o campo do profissional, ao campo de amizade, do relacional, de que a gente, para ser cidadã da sua própria vida, você tem que se reconhecer de que você é capaz e também limitado. Reconhecer que também é um ser limitante, né? E eu busco um pouco da psicologia, que a gente também não dá conta de tudo. E não dá conta de tudo. Que bom, né? Porque a gente não tem que se cobrar tanto, porque a gente já foi cobrado a vida inteira para dar conta de tudo. Tanto do lado da casa, da família, do casamento. E aí a gente descobriu que sim, que a gente não dá conta de tudo. E que a gente precisa de uma reconstrução identitária. E daí a minha, está sendo particular porque eu tô nela, né? Eu sou a atriz principal da minha própria história. É descobrir que eu tenho um papel que não pode ser no anonimato, mas que eu me reconheço contribuindo para ser um ser melhor. E aí eu consigo relacionar com as pessoas, fazendo elas melhores. Essa veia minha de buscar a reconstrução também de laços com as mulheres, que estão fortalecendo outras mulheres, para que elas se tornem melhores, se posicionem melhores, me dá um elemento que é de vida, uma substância, uma essência de vida, um alento de que a gente pode mudar esse mundo ainda como está. Eu sou de uma família de mulheres que foram abandonadas pelos homens. Um dia nós fizemos uma conta lá em casa, desde a minha avó, a minha mãe, a minha tia, os homens foram embora. Acho que não deram conta das mulheres da minha família. As pessoas falam isso com ele. E eu tenho 5 filhas, mulheres, e meu marido também foi embora. Então eu me vejo como uma sobrevivente dessa história. Eu acho que o papel da mulher sempre foi esse, sabe? De dar conta. Porque as mulheres da minha família sempre deram conta. Em determinado momento, todas ficaram sem casa e foram todas morarem na mesma casa com todos os filhos. Uhum. E algumas meninas e meninos. Eu me lembro que nesse período, eu soltava pipa, os meninos faziam pipa para vender, eu queria uma, eu jogava afinco, bolinha. Mas eu era a menina que brincava com meus primos, e se os meninos cortassem a pipa que eu estava soltando, meus primos, não corta a pipa dela não, senão vocês apanham, deixa ela. E nós fomos crescendo, nos apoiando para dar conta, por causa da fome. Por que o meu trabalho com a questão da fome, do Betinho? Eu tive uma infância de fome. E nós descobrimos que juntando as mulheres, protegiam todo mundo e combatia a fome ali. Eu me lembro da minha infância. Por que eu gosto das plantas também? Porque as mulheres lavavam roupa na mina. E na mina, em volta ali, tinham muitas
remédios e comida. Gabiró, baraçá. Enquanto a gente ia ajudar a lavar roupa na mina, e se alimentava do que tinha. E nós fomos aprendendo também, aquela planta é para isso, esse cipó é para aquilo. Com 5 anos de idade, a gente já ajudava. Depois nós fomos buscar lenha no mato. Olha, a minha infância foi riquíssima. Porque eu consegui explorar isso tudo. Esse meu amor pelas plantas vem da infância. E depois, quando eu tinha 9 anos, eu fui quebrar pedra na pedreira. Para comprar pão. Então não tem assim... Eu lembro disso, me dá assim... Nossa, mas eu fiz isso. Fiz. Aí eu vou te contar uma coisa que eu não contei. Eu me encantei pelos livros. Quando eu aprendi a ler, eu fiquei louca de ser internada. Porque eu fui lendo tudo, eu li toda a obra de tantos Jorge Amado, tudo. Aí já sabe por que eu gosto tanto da esquerda. Aí li tudo de vários autores. Aí eu adoeci de tanto ler. E eu defino que eu adoeci de tanto ler porque a leitura me tirava da fome. Quando eu li, eu não tinha fome.